Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com cada um dos senhores. Eu quero fazer duas perguntas para os senhores. Outras duas. Será que o fim justifica os meios? Será que isso é uma verdade que pode ser defendida por um cristão? E se a graça, como nós lemos na liturgia, superabunda onde abundou primeiramente o pecado, será que nós não deveríamos então pecar mais para que esta graça fosse maior, para que ela seja maior? Não seria uma forma de aumentar a graça de Deus? Nós começamos a ver o capítulo 3 de Romanos, onde Paulo está respondendo algumas objeções que poderiam ser feitas à argumentação que ele está fazendo nesta carta. E na última oportunidade, e faz tempo, a última oportunidade que eu expus Romanos foi lá em novembro do ano passado, nós vimos duas destas objeções que Paulo respondeu. E aprendemos que a doutrina que ele ensinou, ela não anula a aliança de Deus com os judeus, onde estes receberam uma enorme vantagem, a vantagem de serem os guardiões dos oráculos de Deus, os guardiões da palavra de Deus, com seus mandamentos, suas leis e suas promessas. Aprendemos também que esta doutrina, ela não anula a fidelidade divina. Mesmo que muitos judeus, filhos de Deus, tenham sido infiéis, e mesmo que Deus seja justo em julgar a infidelidade deles, essa doutrina não anula a fidelidade. Avancemos então para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 5, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus será injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. De modo algum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas alguém poderia alegar: se por causa da minha mentira a verdade de Deus fica em maior evidência, abundando assim a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? A condenação dos tais é justa. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve sua cabeça comigo. Bendito Pai, em nome de Cristo Jesus, nós rogamos a Ti, mais uma vez nesta manhã, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a Tua Santa Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas debilidades. Faz com que os nossos corações, nossa mente esteja atenta à Tua Palavra e que nós possamos ser ensinados, possamos ser confrontados, edificados, transformados, para a glória do Teu santo nome. Pedimos ainda que o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, seja exaltado em nosso meio, por meio de tudo aquilo que nós falarmos. Pedimos essas coisas no nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que a doutrina de Paulo, ela não anula também a justiça de Deus. E que essa é uma forma humana de pensar. Porque Deus, ele não poderia julgar o mundo caso ele fosse injusto. E ele seria injusto se não julgasse. Depois veremos que a doutrina de Paulo não afirma que o fim justifica os meios. E por fim, então, veremos a importância desse texto para nós, fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, vejamos que a doutrina de Paulo não anula a justiça de Deus. Paulo vai dizer o seguinte:
Se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Veja, nós vimos nos versos 3 e 4 de Romanos 3, aquele interlocutor imaginário que Paulo deu voz, fazendo aquele recurso retórico, fazendo perguntas que alguém poderia fazer e dando essas respostas. E esse interlocutor estava questionando se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade divina? Paulo responde: de modo algum. Ele é enfático e diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O povo judeu, cercado de tantos privilégios como foi, levava uma vida muito pior do que daqueles que não tinham recebido os oráculos de Deus. Isso é triste. Isso muitas vezes, pode ser dito a respeito da igreja. A dúvida era: se o povo foi infiel, isso significa que Deus também é infiel? E Paulo respondeu que era impossível que a promessa divina ela perdesse a sua eficácia, o seu poder, o seu cumprimento por conta da infidelidade dos homens. A justiça imparcial do julgamento divino não significa que ele abandonou o seu povo. Deus pune o pecado e Deus disciplina os seus filhos. Aquilo que Deus se propôs a fazer, Ele fará. Ele cumprirá as suas promessas àqueles que forem fiéis. Mesmo que a maioria do povo seja infiel, como foi o caso do povo judeu. Mesmo que a maioria dos professos crentes sejam infiéis, assim como nós vemos na igreja. A infidelidade humana, meus irmãos, ela não anulou a fidelidade divina. Ela apenas colocou em evidência a fidelidade divina. Paulo continuou: se a nossa injustiça, ela evidencia a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus seria injusto por aplicar a sua ira? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: escuta, então, se a nossa injustiça, ela ressalta, ela deixa a justiça divina em maior evidência, a nossa injustiça faz com que o nome de Deus seja glorificado, será que Deus então não seria injusto em se vingar? Se o fracasso do povo judeu, ou o meu próprio fracasso, contribui de alguma forma para a glória de Deus, por que Deus me puniria? Ele está sendo glorificado ao final do dia. Por que ele puniria os judeus? Como Deus pode punir alguém que está fazendo algo que engrandeça a sua justiça, o seu nome e a sua glória? Não seria injusto ele nos punir por aquilo que o glorifica? E a resposta de Paulo e a nossa deve ser não, de maneira nenhuma. Corações descrentes, escreveu um puritano, alegremente aproveitarão qualquer ocasião para discutir sobre a justiça e os procedimentos de Deus. Paulo, ele atacou aqui a razão humana decaída que forma esses pensamentos. Note, ele não disse assim, ele não disse que falo como um ímpio. Não foi isso que nós lemos. Não é isso que ele diz. Ele diz, falo como homem. Ou seja, ele está falando segundo o pensamento humano. Ele está expressando o típico pensamento do homem decaído. Não os seus próprios pensamentos, como um apóstolo, nem um pensamento exclusivo dos ímpios. Não, da humanidade. Paulo afirmou que tal modo de pensar é pecaminoso.
Vejamos, uma forma humana de pensar. Deus não seria injusto em nos condenar por algo que resulta no seu próprio bem e na sua própria glória? Essa era uma presunção desse pensamento, presumindo que o resultado do pecado, glorificando a Deus, automaticamente justificaria o pecador, os fins justificando os meios. Afinal, Paulo escreveu à frente que, e nós lemos a liturgia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a graça de Deus ela é assim tão grande, tão abundante, tão maravilhosa, e se ela abunda exatamente sobre o pecado, então como é possível que Deus aplique alguma punição àquele que peca e não mais graça apenas? Foi isso que o apóstolo respondeu com de modo algum. De modo algum. Essa ideia, ela não deveria ser formulada na mente de um crente. Essa ideia, ela não deveria ser apresentada nem como suposição, porque ela é impossível. O pecado do homem serve a um bom propósito no plano de Deus, é verdade, mas apenas porque aquilo que há de pior no homem ressalta aquilo que há de melhor em Deus. Assim como quando um joalheiro, você vai numa joalheria, nós somos pobres, não costumamos fazer isso, mas não somos tão pobres que não temos TV e já vimos eles fazendo isso pelo menos em filme ou em série ou em alguma coisa, né? O joalheiro, quando vai apresentar uma joia, ele apresenta essa joia com um fundo de veludo escuro, marrom ou preto, justamente para evidenciar a beleza da joia. Da mesma forma, o fundo preto é o pecado humano. Ele evidencia a joia da beleza, da santidade, da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Agora, não é por isso que você vai na relojoaria e compra o veludo. Você quer a joia. O pecado, escreveu um puritano, o pecado jamais tem menos de malignidade e demérito em si mesmo quando Deus traz glória para si a partir dele. Vamos lá. O pecado dos irmãos de José, nós lemos há pouco na nossa leitura comunitária. Esse pecado serviu para que todo o povo fosse preservado ao final das contas. Mas não foi por isso que Deus passou o pano e disse, que bacana o que vocês fizeram. Continuava sendo pecado. O pecado não se torna bom ou digno de glória, porque quando é contrastado com a justiça divina, esta é realçada de maneira nenhuma. O ruim não se transforma em bom porque o ruim mostra que existe um bom, ou ressalta a bondade. Assim como a sujeira não é boa porque ela ressalta um ambiente limpo ou não. Note que a injustiça do homem, ela é sempre derivada da impiedade. Lembra que nós vimos isso? A impiedade gera a injustiça. E a justiça de Deus, aqui nesse texto, não está falando sobre o juízo final. Porque como Deus poderia julgar o mundo se ele fosse injusto? Note, havia uma certeza comum tanto no pensamento do apóstolo quanto no pensamento dos seus críticos judeus, um pensamento que infelizmente hoje, tanto o mundo como uma boa parte da igreja perdeu, que é o pensamento bíblico que Deus irá julgar o mundo no final dos tempos. Mas para Paulo e para aqueles judeus que o criticavam, isso era fato. Não havia dúvidas. Agora, se Deus está sendo injusto em castigar os pecadores, ao derramar a sua ira sobre aqueles que de alguma forma trazem glória para Ele,
Então isso significa que não poderia haver um justo juízo final. Porque aquele que é injusto nos processos não se tornaria justo somente no final, mas continuaria ou aumentaria a sua injustiça. Estão entendendo a malignidade do pensamento? É como se Paulo dissesse assim: se o que vocês estão pensando é verdade, como fica aquilo que vocês acreditam sobre o fim do mundo? Haverá juízo ou não? E qualquer judeu afirmaria crer no juízo final. Portanto, Deus tem o direito de derramar a sua ira com justiça sobre todos os pecadores. E se ele não o fizesse, ele não seria justo. Sempre houveram juízes injustos, embora nos nossos dias isso tenha se tornado mais visível, né? Está estampado nos noticiários a injustiça dos juízes que nós temos. Homens que contrariam as próprias leis e processos que deveriam ser a base pela qual deveriam fundamentar as suas decisões. Homens que atropelam o processo legal e abusam da sua autoridade. Mas, meus irmãos, isso são homens. Em Deus não existe tal deficiência. Calvino escreveu que Deus é juiz por natureza. Então, ele deve ser necessariamente justo, porquanto ele não pode negar a si mesmo. É a sua natureza ser justo e julgar. Paulo poderia estar aqui aludindo ao episódio em que Deus estava falando com Abraão sobre a destruição de Sodoma. A gente leu há pouco tempo também, Gênesis 18, onde nós lemos Abraão falando para Deus: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Portanto, meus irmãos, Deus é juiz e é justo. E é justo que ele julgue os pecadores. Em segundo lugar, vejamos que a doutrina que Paulo ensinou, ela não afirmou que o fim justifica os meios. E infelizmente esse é um pensamento muito comum na igreja. Mas, se por causa da minha mentira, Paulo escreveu. Note, o apóstolo ele foi do geral, nossa injustiça, verso 5, para o específico, minha mentira, verso 7. Quando nós falamos de pecado, essa diferença é muito interessante, porque a maioria dos homens concorda, ou concordaria que não são perfeitos e vão dizer, nós somos pecadores. Mas quando é para dizer, eu sou o pecador, aí o negócio fica mais apertado. Todos nós, todo homem mente, mas dizer, eu sou mentiroso, mas é isso que Paulo faz. Então ele vai do geral, primeiro ele dá uma ideia geral e depois ele vai para o específico. Em poucos versos a argumentação dele afunila desta forma. Então ele vai escrever, se a minha mentira faz com que a verdade de Deus abunde, e isso para a sua glória, para a glória de Deus, então por que eu deveria ser condenado como um pecador? A conclusão dessa argumentação é que um homem poderia mentir para a glória de Deus. Concordam comigo? Porque se a minha mentira faz com que Deus seja glorificado, a verdade dele apareça, então eu posso mentir para a glória de Deus. Uma vez que a mentira do homem é usada pelo próprio Deus para destacar ainda mais a sua verdade. Tudo isso vem com uma visão distorcida de Deus. A ideia seria, então, se o fim, ou seja,
a revelação dos atributos divinos. Se esse fim justifica os meios, ou seja, o pecado do homem, que revelou esse atributo, por que nós seríamos condenados? Não é uma argumentação lógica? E aí, para que Paulo desceu para o específico, se a mentira coloca a verdade de Deus em maior evidência, ou seja, o Paulo está dizendo que tornou ela mais abundante, tornou a justiça de Deus, a verdade de Deus mais notável. Então, a consequência é que o nosso pecado aumenta a glória divina. E, portanto, a consequência seria que o nosso pecado, em últimos casos, deve ser bom. Porque por meio dele, no caso a mentira, a verdade de Deus ela se revela notável. Todos enxergam, fica em maior evidência. Note que é um pensamento perfeitamente lógico, mas terrivelmente e extremamente errado. Veja, vamos botar isso em um exemplo. Essa não seria uma boa desculpa para Judas? Ele poderia dizer o seguinte: por que eu sou condenado? Por que vocês me criticam? Por que o nome do filho de vocês não é Judas Iscariotes? Porque a melhor coisa que aconteceu neste mundo foi a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por meio da morte de Jesus veio a salvação. E Judas poderia dizer: se não fosse por mim, não haveria expiação. Fui eu que fiz o negócio andar. Fui eu que agilizei os negócios. Estava tudo meio parado. Vocês deveriam estar me agradecendo, porque eu cumpri as Escrituras. As Escrituras falaram que tal coisa ia acontecer e eu sou o cumprimento delas. Eu entreguei o Senhor na mão dos gentios. Por que vocês não fazem uma catedral com o nome de São Judas Iscariotes? Por que eu deveria ser julgado como um pecador? A salvação chegou até você porque eu entreguei o Rei. O que eu fiz é bom. O fim justifica o que eu fiz. Isso não soa ridículo? Extremamente ridículo. E é exatamente o que Paulo está demonstrando aqui nestes versos. O quão ridículo é esta forma de pensar. Um teólogo escreveu que o que devemos ou não devemos fazer é uma coisa. O que Deus está apto a fazer com o nosso erro é outra coisa. Deus pode fazer o bem a partir do mal. Contudo, o mal continua sendo mal e ele julgará todo o pecado. Nós jamais podemos confundir essa distinção. Eu falei do exemplo de José. O que José disse para os seus irmãos? O mal que vocês intentaram, ele não disse: olha, no fim das contas o que vocês fizeram foi bom. Não, o mal continua sendo mal, foi horrível, foi nojento, foi asqueroso. O mal que vocês fizeram, Deus usou para preservar justamente vocês. Porque Deus é bom. E vocês estão aqui na minha frente, de joelhos, com fome, envergonhados e batendo os queixos, porque acham que eu vou matar vocês agora. O mal continua sendo mal. Além de incorreta, tal forma de pensar, ela revela um outro engano perigoso. E aí que nós vemos o antinomismo desmascarado. Veja, para os judeus, a mensagem de Paulo sobre a justificação pela fé, ela era extremamente perigosa. Assim como uma igreja com nome de católica também achou extremamente perigoso quando Lutero inventou de ler isso aqui. Ela era perigosa por quê?
Porque no pensamento deles, ela conduziria as pessoas a desconsiderarem a lei, vivendo numa forma de antinomia. E aí, infelizmente, nós vamos ter muitos protestantes defendendo essa ideia também. O que é antinomia? Não gosto quando o pastor fala em grego. Então vamos traduzir, né? Anti, contra, significa contra. Nomos, lei. Antinomia, contra a lei. Aqueles que acham que a lei acabou, que são contrários à obediência dela, que a lei passou. Os antinomistas defendem que pelo fato de uma pessoa estar debaixo da graça, ela não tem mais obrigação de viver conforme a lei. O antinomista confunde não estar debaixo da maldição da lei com estar debaixo da obediência da lei. E nós lemos Paulo argumentando sobre isso na liturgia no capítulo 6. Fica claro, meus irmãos, que algumas daquelas pessoas acusaram Paulo de pregar que o cristão ele não estava mais sujeito às restrições da lei. Acusaram Paulo de pregar algo mais ou menos assim: olha, ele está dizendo que a salvação é só pela graça e não pelas obras, então a pessoa pode viver de qualquer maneira que ela será. Mas quando a gente fala com o arminiano, ele diz exatamente a mesma coisa. E aí vão nos dizer, a gente fica assim, não, a gente fica tentando passar pano. Não, não é uma heresia, é só um erro, mas eles dizem, a doutrina de vocês é demoníaca, porque vocês pregam que a pessoa pode fazer o que quiser, e ela vai ser salva de qualquer jeito. E é mentira. É mentira. Paulo refutou esse rótulo escrevendo o seguinte, no final do capítulo 3. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo algum. De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Eu não sei como alguém consegue ler um verso desse e dizer, não, mas eu não estou debaixo da lei. Paulo, ele também usou os 10 mandamentos como regra para a vida, aqui em Romanos, lá no capítulo 13, nos versos 8 a 10. Se por um lado, nós encontramos o ensino errado da salvação pelas obras, que é o que o catolicismo romano, por exemplo, faz. A graça te ajuda, mas são as tuas obras que vão te salvar. Do outro lado, nós encontramos o entendimento errado da salvação pela graça, que faz com que pregadores e crentes desprezem as obras, como se bastasse apenas uma profissão de fé. Agora, apenas uma profissão de fé é uma profissão de fé morta. Como se bastasse apenas um aceitar Jesus para ser salvo. A gente ouve muito que o Brasil é um país com muitos desviados, mas aí quando você vai apertar um pouquinho, esses desviados são pessoas que numa noite ou durante um mês aceitaram Jesus. Isso não é conversão, irmãos. Isso não é conversão de jeito nenhum. O que essas pessoas ignoram é que nós fomos eleitos. Vocês se acham, são orgulhosos, os eleitos. Nós fomos eleitos para a santidade. Fomos eleitos para as boas obras que foram predestinadas para nós. Fomos eleitos para sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Fomos eleitos para sermos santos, como Deus é santo. Não tem graça barata aqui. Tem custo. Um custo que nós pagamos para receber a graça de maneira nenhuma, a graça gratuita. Mas um custo que aqueles que receberam a graça passam a viver desta forma. Eles entram por uma porta estreita, eles caminham por um caminho estreito. E glória a Deus por isso. Deus prescreveu a piedade
como o caminho pela qual ele quer ser por nós glorificado. Piedade esta que significa obediência à palavra de Deus, escreveu Calvino. E as pessoas que transgridem estes limites, eles não estão buscando a honra de Deus, mas sim a desonra de Deus, continuou ele. Meus irmãos, essa é uma frase que fica até feio de falar. Há uma falta de equilíbrio entre os crentes. Há uma falta de equilíbrio no mundo, né? Se é uma coisa que o ser humano não consegue ser depois da queda, é equilibrado, né? É 8 ou 80, nunca o equilíbrio. Mas há uma falta de equilíbrio. Veja, ao condenar a justificação pelas obras, é possível errar em relação a uma ênfase errônea sobre a justificação pela fé, criando então um antagonismo entre fé e obras que a Bíblia desconhece. A Bíblia desconhece. Esse é um perigo especialmente perigoso. Aguenta aí a tautologia do pastor. Não sabe o que é tautologia? Dá uma olhada no Google, porque eu não sei explicar, então... Esse é um perigo extremamente perigoso para nós evangélicos reformados. Nós corremos esse risco, imaginando que as obras não têm importância alguma. Tiago escreveu: a fé sem obras é morta. Não é somente a fé que conta, mas aquilo que nós fazemos por meio dessa fé também conta. Porque aquilo que nós fazemos confirma aquilo que nós cremos e aquilo para qual nós fomos chamados, para a santidade, para as boas obras, para ser transformado à imagem de Cristo Jesus, para ser santo, como Deus é santo. As pessoas podem dizer que creem em Deus e agirem como o diabo. E a gente nunca viu alguém cheio de verso bíblico na boca, cheio de glória a Deus, aleluia, cheio de dedo apontado, cheio de você tem que ir na igreja, misericórdia, vivendo como um diabo. Eu sei que você já viu. Que nós não vivamos assim. Meus irmãos, nós não podemos errar nisso. Não podemos achar que basta uma fé morta. Contudo, não podemos errar também acrescentando obras à fé. Nós somos salvos sem o mérito das obras, somente pela graça, por meio somente da fé. E é a partir daí que as obras aparecem. Só o crente obedece. E só obedece o que é crente. Não existe boas obras naquele que não é crente. Por quê? Porque elas não foram feitas por fé. E sem ser feitas por fé, não glorificam a Deus. E se não glorificam a Deus, glorificam o homem ou qualquer outra criatura. E sendo assim, não servem para nada, senão para condenação. Quando o evangelho é pregado corretamente, aqueles que estão acostumados a defender a salvação pelas obras vão nos acusar de antinomismo. Vão dizer: não, vocês estão pregando um tipo de cristianismo que basta ter fé e está tudo certo. Vão dizer que a doutrina da livre graça de Deus faz as pessoas acharem que podem fazer o que quiserem, viver como quiserem, que pode pecar quanto quiserem, que nada vai acontecer com elas. Dizendo coisas do tipo: se somos salvos somente pela fé, não importa se nós vivemos ou não em pecado, porque a graça, isso é o calvinismo, né? A graça abunda sobre o pecado. Quanto mais eu pecar, mais abundante será a graça. Portanto, diante deste erro, que não é tão sutil quanto parece, estejamos prontos para responder junto com Paulo, que disse o seguinte: alguns caluniosamente afirmam que dizemos.
Isso aqui é um parênteses no verso 8. Ele revela que Paulo aqui, ele não estava abordando uma situação simplesmente hipotética. Paulo não estava sentado escrevendo pensando assim, eu acho que talvez alguém vá pensar isso. Não, de maneira nenhuma. Ele está abordando algo que foi acusado, porque alguns caluniosamente afirmam que nós dizemos isso. Isso nos leva a concluir que ele havia já sido acusado de ensinar que alguém poderia viver no pecado e ainda assim ser recompensado nesse mote, façamos o mal para que venha o bem. Em sua resposta, Paulo apontou as acusações caluniosas que foram feitas contra ele para denegrir a sua imagem. Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos. Eu gostei dessa tradução e coloquei como caluniosamente, mentirosamente, dizendo que nós mentimos, mas em outras versões, talvez na sua, está assim, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos. Esse caluniosamente ou blasfemados, literalmente no grego é blasfêmia. Então as pessoas estavam dizendo que Paulo blasfemava. Que a doutrina de Paulo, a doutrina da graça, era blasfema. Eles afirmavam que aquilo que Paulo ensinava deveria ser entendido como vamos praticar males para que nos venham bens. Porque se o fim do pecado é a glória de Deus, então o pecado deve não ser considerado errado, porque ele por meio dele haverá uma demonstração maior da graça divina. Meus irmãos, este é um perigo daqueles que distorcem a verdade de que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. É a primeira pergunta dos nossos catecismos. Isso é muito ventilado. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Devemos comer, beber, trabalhar para a glória de Deus. Só que muitas pessoas justificam que nós podemos pecar para a glória de Deus. E esse é um caminho muito perigoso que leva rapidamente a transformar aquilo que era pecado não mais em pecado. Então nós podemos fazer o que quiser, desde que seja para a glória de Deus. Não é isso que importa no final do dia? Os fins justificam os meios. E meus irmãos, isso não é algo assim, pastor, mas eu já vi pastor pregando que se poderia fumar maconha para a glória de Deus. Porque o que importa é a glória de Deus. E ele se aproximava de Deus por meio dessa forma. E incentivava os seus membros a fazer isso. Isso não faz muito tempo. Isso não vai melhorar, vai piorar. Essas acusações contra Paulo, que ele respondeu aqui, demonstram que não há nada novo debaixo do céu. Hoje a gente pode ter um aloprado, um acelerado, dizendo, vamos fumar maconha para a glória de Deus. Mas isso não é novidade. Podem mudar as categorias, as formas de pecar, mas o pensamento base é a mesma, porque não há nada novo debaixo do céu. Eles estavam acusando Paulo de ensinar que deveríamos pecar mais, para que Deus fosse mais glorificado. Embora Deus, em sua infinita sabedoria, santidade, justiça e soberania, ele seja capaz de usar até o mal para trazer glória para si mesmo, e faça com que até o pecado do homem revele abundantemente a graça divina, isso não desculpa e jamais desculpará o pecado do homem. Muito pelo contrário, isso faz o homem e aquele que pensa e age desta forma digno e merecedor de toda condenação. Esse é o que está pisando no sangue do Senhor Jesus, na graça oferecida. Como escreveu certo autor, ele disse o seguinte:
É maravilhoso como o pecado humano se constituiu num caminho para a glória de Deus, fazendo surgir qualidades no seu amor de que de outro modo teriam permanecido desconhecidas. Mas isso não justifica a nossa pecaminosidade. Deus revela sua glória de maneiras insondáveis, meus irmãos. Mas isso não significa que os meios insondáveis e impronunciáveis de púlpito sejam aprovados por Deus. Dr. Lloyd Jones afirmou que esse parênteses no verso 8 são as palavras das Escrituras mais reconfortantes para os pregadores. Note, porque se a pregação do apóstolo, de Paulo, o maior dos apóstolos, se a pregação do apóstolo foi entendida de modo completamente errado, e as pessoas acusavam Paulo de dizer exatamente o contrário daquilo que ele dizia. Então Paulo viveu uma experiência, continua Lloyd Jones, que todos os pregadores ao longo da história, em algum momento da vida, também vão enfrentar. Eu já enfrentei. Ele ensinou uma coisa e seus críticos entenderam outra. E o acusam exatamente por aquilo que entenderam, sendo que o que foi ensinado é completamente diferente. Os melhores homens e as melhores verdades estão sujeitos à difamação, escreveu o puritano Matthew Henry. Os críticos de Paulo afirmavam que o seu ensino conduzia as pessoas a pecarem segundo o anseio dos seus corações, a fim de que a graça tenha chance de executar a sua obra. Irmãos, aqueles que imaginam tal coisa estão longe de escapar do juízo justo de Deus, porque tal desculpa, antes de justificar, vai condenar quem pensa desta forma, tornando esta pessoa indesculpável, porque ela está fazendo conscientemente. Nesse momento, então, Paulo ele dá somente uma resposta bronca, brutal. A condenação dos tais é justa. A condenação dos tais é justa. Paulo foi às últimas consequências deste raciocínio, num tipo de argumentação lógica, chamada em latim de reductio ad absurdum, reduzindo ao absurdo, que considera em assumir uma hipótese e derivar dessa hipótese uma consequência absurda e ridícula. Se você diz que isso é verdade, então vamos lá, isso aqui gera isso, é isso que você está defendendo? Foi exatamente a forma que Paulo fez aqui na sua epístola. Paulo, ele esclareceu que, de acordo com esse raciocínio que as pessoas estavam acusando ele, quanto pior e mais perversos nós formos, melhor será, porque maior será a misericórdia divina em nos perdoar. Portanto, devemos fazer mais mal para que nos venham mais bens. Ele vai trabalhar mais sobre isso lá no capítulo 6, que nós lemos na liturgia. Eu pedi para ler na liturgia porque nós vamos demorar para chegar lá. Mas aqui a resposta de Paulo não veio da forma que ele normalmente faz, com uma longa argumentação. Não, a resposta dele foi brusca. Ele interrompeu bruscamente o raciocínio que ele levou ao extremo, que ele levou ao absurdo, reduzindo e refutando os seus críticos com essa conclusão absurda. Façamos males para que façamos bem, é isso que vocês acham que a gente prega? E sentenciando sobre aqueles que pensam assim, a condenação dos tais é justa. A condenação dos tais é justa. É justa a condenação sobre todos aqueles que transformam a fidelidade de Deus em licença para pecar, que transformam a graça e o favor imerecido de Deus, a longanimidade de Deus, o amor de Deus em licença para pecar e consideram que essa doutrina contribui para uma vida imoral. É justa a condenação.
É como se Paulo dissesse o seguinte: você jamais deveria pensar algo assim, porque ninguém pode imaginar que se deva afundar no pecado, para que então a glória e a graça de Deus apareçam de maneira abundante. Esse pensamento, essa ideia, eu não vou nem responder. Deus julgará essas pessoas. A condenação dessas pessoas é justa. Essa sentença condenatória, a gente precisa aprender português. Essa sentença condenatória, ela não é limitada somente àqueles que caluniosamente afirmam ou blasfemam, né? Que está no parênteses. Mesmo porque esse comentário, alguns caluniosamente afirmam que dizemos, justamente por estar num parênteses, liga a essa sentença final não ao parênteses, mas ao que estava antes. Por isso, há o parênteses. O parênteses você poderia eliminar. No parênteses, Paulo só está dizendo o seguinte: é isso aqui que vocês me acusavam. Então, a condenação dos tais é justa, está ligado ao falso raciocínio abordado em toda essa passagem e sumariado na frase: pratiquemos males, para que nos venham bens. A condenação de qualquer um que pensa assim é justa. A condenação de qualquer um que anula a lei é justa. A condenação de qualquer um que diz que pode mentir para a glória de Deus é justa. O veredito de Paulo hoje causa estranheza, né? A gente fala, as igrejas estão muito amorosas. Tá todo mundo. Você tira a gravata, tira um púlpito de madeira, bota ali aquele mesinha de café, né? Vai com uma calça curta e um tênisinho sem meia aparecendo, prega com a mão no bolso e fala o amor de Deus. E esses tipos de lugares jamais vão falar sobre uma coisa dessa. Porque Deus é amor, mas você não está conseguindo compreender o que é o amor de Deus e o quão Deus ama principalmente a sua glória e o quão o amor de Deus foi eternamente demonstrado e expresso entre as pessoas da Trindade. E esse amor, então, com a criação foi derramado sobre o homem. Ele excede sobre o homem e não vai permitir que o homem viva de uma maneira que desagrada e afronta essa santidade. O veredito de Paulo, portanto, a condenação de tais é justa, não deve escandalizar. E aí um comentarista diz assim: eu adorei isso aqui, eu quero compartilhar. Paulo era alheio à dominante anemia moral, que hoje em dia é eufemisticamente descrita como tolerância cristã. Amei esse comentário. Deixa, Deus vai tratar com eles. Não julgueis, Deus é amor. Paulo não pensava assim. Paulo não pensava assim. Em terceiro lugar, vejamos a importância desse texto para nós. Espero que tenhamos entendido, mas agora temos que ver como aplicá-lo. Primeiro, vamos ver o seguinte. Primeira aplicação: cuidemos com aquilo que nós cremos e falamos. Isso é muito importante, principalmente numa época onde a internet, segundo um dos grandes juízes dessa nação, deu voz a todo... acho que foi idiota que ele usou, né? Inclusive deu voz para ele também falar um negócio desse na internet. Enfim, hoje as pessoas falam muito e se expressam muito, e você vai ver um noticiário, a notícia e o que você sentiu disso, entrevista criança em noticiário, né? Então as pessoas estão... mande sua opinião para cá. As pessoas estão falando muito. E a igreja tem que cuidar com isso. Porque a igreja se sente também com o direito de falar muito, de opinar muito, de achar muito, de democratizar muito as opiniões.
Cuidemos com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós falamos. Devemos ter cuidado quando nós expressamos as nossas opiniões acerca de coisas que nós achamos que entendemos, ou que nós não entendemos plenamente, ou que não conhecemos de maneira alguma, e principalmente a respeito das palavras de Deus e sobre o próprio Deus. Tiago escreveu o seguinte: seja pronto para ouvir e tardio para falar. E nós somos prontos para falar. Eu não vou dizer nem tardio, né? A gente não quer ouvir. Ao invés de abrirmos a nossa boca de maneira impensada, nós devemos ser cautelosos. Devemos orar. Devemos estudar para compreender as coisas e não permitir que os nossos lábios sejam utilizados para fazer perguntas ou afirmações blasfemas que colocam em dúvida os atributos divinos. Quando ouvimos ou pensamos a respeito da doutrina da providência, da justiça e da soberania de Deus, uma forma para nós testarmos essa ideia é fazendo duas perguntas. Segura essa. Como eles dizem, pega a visão, que essa aqui é boa. Duas regras para esses pensamentos. Primeira, essa ideia humilha o homem? Segunda pergunta, essa ideia glorifica a Deus? Porque se glorificar a Deus e humilhar o homem, então há uma boa chance dessa ideia ser válida, ou no mínimo, não ser tão errada. Mas, se a ideia parece glorificar o homem e questionar a Deus, então não há necessidade de discutir ou entrar em detalhes. Ela está errada. Dr. Lloyd Jones diz que essa é uma regra universal e muito boa. Pensemos sempre antes de falar. Isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui humilha o homem? Se questiona a Deus de alguma forma, não abriremos nossas bocas para usar o fôlego que Deus deu para a glória do seu nome, para blasfemar do seu santo nome. Outra aplicação: devemos ter entendimento das doutrinas da graça. Muitos, utilizando ou a sua ignorância ou a própria malignidade, tentam se justificar pervertendo os decretos divinos. Muitos se escandalizam com as doutrinas da graça. Concluem que, daquilo que nós ensinamos, se Deus elegeu imerecidamente, se Ele chamou irresistivelmente e se salvou de uma forma definitiva, então este eleito poderá viver da forma que quiser, porque ele será salvo de qualquer maneira. Isso é um erro. Duas afirmações teológicas que parecem contraditórias, mas não são, vêm à tona aqui no texto que nós lemos hoje. Primeira, Deus é santo, é justo e é soberano sobre todas as coisas e vai julgar o pecado de todos os homens, ainda que tais pecados evidenciem a sua justiça. Segunda, os homens são responsáveis pelos seus atos e, portanto, são responsáveis pelos seus pecados. Outra aplicação: o juízo divino é uma doutrina bíblica. O inferno está fora de moda, mas o inferno não está fora da Escritura. O universalismo e o relativismo moral de filósofos e teólogos progressistas insistem com a ideia de que condenação no inferno, de que ira de Deus, é apenas uma tática que nós pastores usamos para amedrontar e manipular vocês. Isso não existe. Isso é coisa antiga. Já se provou que não existe. Perfuraram a terra, não viram o inferno. Foram para o espaço, não viram Deus. Não existe. Nós usamos só para manipular. Afirmam ainda que são ideias erradas, mas afirmam que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você já ouviu essa? Parece bonito, né? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador.
Contudo, observe o seguinte: não é o pecado que vai para o inferno, é o pecador que vai para o inferno. E isso já deveria nos chamar a atenção. Não existe o pecado sem o agente. Ele manda pecadores para o inferno. Se Deus enviasse todos os homens para o inferno, Ele continuaria sendo justo, verdadeiro e bom. E é isso que Paulo está afirmando aqui. Um dia, chamado de dia da revelação da ira. Nós já expomos isso no capítulo 2. Deus julgará cada homem por todas as suas obras e irá derramar a sua ira sobre os incrédulos e rebeldes. Todos pecaram, não há um justo, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Paulo vai continuar argumentando aqui para frente. Portanto, fora de Cristo Jesus, todos nós merecemos a condenação. Sendo assim, outra aplicação é que a única forma de ser salvo é crendo em Jesus Cristo. Quando olhamos para aquilo que nós merecemos, nós somos convocados a clamar por um Redentor, porque não há salvação para nós. Em meio às nossas trevas deve brilhar a luz da estrela d'alva de Jesus Cristo, morto e ressuscitado e glorificado. Assim, o Evangelho de Cristo é a nossa vida, é a nossa fonte de segurança. Devemos crer que Ele, o Filho, é o cumprimento da promessa do Pai de enviar ao seu povo um Redentor. Deus é gracioso e Deus se deleita em misericórdia. Deus é amor. E Ele demonstrou o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, pagando os nossos pecados e satisfazendo a sua justiça. Nós somos salvos, então, pelos méritos de Jesus Cristo, não pela nossa própria justiça. E aqueles que têm só a sua própria justiça, mas não desfrutam dos méritos de Cristo, estão condenados. Contudo, precisamos observar o seguinte: nós somos salvos para a santificação, obediência e boas obras. Portanto, outra aplicação: ser salvo pela graça não anula a nossa responsabilidade. Devemos rejeitar toda e qualquer desculpa no nosso coração e na nossa mente que incentive, justifique ou minimize o pecado. Frase do Dr. Augusto Nicodemos. A igreja, hoje, tem dado mau testemunho e nós temos sido culpados de o nome de Deus ser blasfemado entre os ímpios. Uma graça barata, um simples nominalismo, um fideísmo, um aceitei Jesus, sem o custo do discipulado, de morrer para si mesmo e carregar a sua cruz. Isso tem sido vendido, pregado, ensinado e vivido. Os crentes afirmam que são salvos porque creem em Jesus Cristo, mas vivem de maneira igual ou pior que os incrédulos. Tiago vai dizer que crer, até os demônios creem e ainda tremem. Mas muitos crentes vivem pior do que os incrédulos. Adulteram, fofocam, consomem pornografia, se embriagam, mentem, roubam, ficam devendo, têm inveja, são egoístas. Como se essas coisas não fizessem nenhuma diferença diante de Deus. E os ímpios fazem piada a respeito do nosso comportamento. E o nome de Deus é blasfemado. Muitos daqueles que se dizem crentes vivem como demônios, de maneira hipócrita,
justificando essa ideia, façamos mal para que venha o bem. E para esses, vale a sentença de Paulo. A condenação dos tais é justa. E se esse for o seu caso, arrependa-se, porque o Senhor está te chamando. Porque a sentença sobre os tais é justa. Sexta aplicação: o nosso privilégio e responsabilidade. A quem muito foi dado, mais será cobrado. Os judeus, como nós temos visto, tinham enormes privilégios e desprezaram, não extraindo frutos destes privilégios. E nós, meus irmãos? Pense em todas as vantagens que nós desfrutamos. Temos o conhecimento de Deus, temos o Antigo e o Novo Testamento, temos livre acesso ao culto, ao estudo da Bíblia. Francis Schaeffer escreveu o seguinte: se Deus condenou os judeus por sua falta de resposta adequada, que tenha misericórdia de nós. Se há algum povo, por toda a história, que desesperadamente necessitou do Salvador, este povo somos nós mesmos, a cristandade ocidental dos dias de hoje. E ele escreveu isso há quase 50 anos atrás. E não melhorou. Que Deus seja misericordioso. Outra aplicação: Deus se revela como Pai e exige obediência dos filhos. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos aprender a tomar posse. A gente fica com medo de usar essas coisas, né? A gente precisa aprender a tomar posse pela fé do fato que Deus é o nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar Pai Nosso. O Espírito Santo, Paulo vai escrever em Romanos, ele nos capacita a dizer Pai. Deus se revelou como nosso Pai. E no momento em que nós compreendermos isso, a questão da nossa segurança, da segurança da nossa salvação, a nossa esperança e a nossa obediência vão mudar. Estamos seguros nas mãos do nosso Pai, e Ele está sempre cuidando de nós. Dessa forma, meus irmãos, a obediência que Ele, como Pai, tem direito de exigir dos seus filhos é exatamente isso: obediência de filho. Isso muda tudo. Se compreendermos esse relacionamento com Deus por meio de Cristo, o nosso desejo não será mais de guardar uma lei que pode nos condenar, mas de guardar uma lei para agradar ao nosso Pai, lhe obedecendo como uma demonstração de gratidão, de obediência, de amor por tudo aquilo que Ele fez por nós. E última aplicação, nós temos aqui consolo para os nossos fracassos. Consolo para os nossos fracassos. Esse texto é um enorme consolo. Nós não faremos males para que venham bens. Entendemos que isso é errado. Contudo, nós também não conseguimos realizar o bem que nós gostaríamos de realizar e que a lei exige de nós. Foi isso que nós lemos em Romanos 6. A nossa fé é pequena e vacilante. As nossas crises de ansiedade, de medo, de depressão, as nossas lágrimas, quando sabemos que deveríamos confiar em Deus, a nossa inveja daquilo que nós achamos que Deus deveria nos dar, o nosso egoísmo, achando que aquilo que Deus nos deu é só para nós, as nossas falhas em pregar o Evangelho, em falar da boa nova, em fazer o bem, as nossas falhas como pais, filhos, maridos, esposas, empregados, patrões, alunos, professores, as nossas dificuldades de relacionamento com todas as pessoas, as oportunidades que perdemos nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, os nossos medos
revoltas ou desespero, em meio à doença, em meio à dor, seja nossa ou daqueles que nós amamos. Nenhuma dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Isso é graça. Em Cristo Jesus, os nossos fracassos são perdoados. Em Cristo Jesus, as nossas mãos são fortalecidas. Em Cristo Jesus, os nossos joelhos trôpegos são firmados e a nossa fé revigorada pela graça e misericórdia derramada sobre nós, que se renovam a cada manhã. Apesar da nossa infidelidade, Deus é fiel. Apesar da nossa injustiça, Deus é justo. E Ele já julgou e condenou e recebeu o pagamento por todos os nossos pecados em Jesus Cristo. Portanto, que jamais esqueçamos disso e vivamos a nova vida que Ele nos convida a viver como filhos obedientes, amados e preservados. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus.